São 7h18. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã de São Cuiabá. E hoje a gente está recebendo aqui nos estúdios Gisela Simona. Por enquanto, até eu acho que quarta-feira, até amanhã, ainda secretária adjunta do Procon de Mato Grosso. Depois disso, teremos aí, não sei em que data, já vamos falar, uma deputada federal. Bom dia, Gisela. Tudo bem, querida? Bom dia, Paulo Sá, bom dia, Vinícius de Carvalho, a todos aí que ouvem, assistem, a Jovem Pan. Uma honra estar aqui, nesse momento aí, também, vamos colocar aí, decisivo, pelo menos na minha vida, historicamente, aí, pela questão política em Cuiabá. Acho que a gente tem alguns fatos novos aí importantes. Primeiro, prazer muito grande em recebê-la aqui. Muito obrigado por ter atendido o convite da gente. Eu sei que você está recebendo. Hoje você foi, desde ontem, você é uma pessoa bem solicitada pela imprensa. Então, obrigado por nos atender, por estar aqui. No ano passado, nós chegamos a te entrevistar. Na ocasião, era justamente a expectativa de assumir uma vaga, numa cadeira lá na Câmara Federal, que acabou ficando com o Marrafão, que acabou ficando com ninguém, né? Simplesmente não aconteceu, que era a saída do Neri, que terminou o mandato, mesmo caçado, etc. E simplesmente ninguém assumiu no lugar. Agora é diferente. É uma licença, que você tem do Fábio Garcia, que vem aqui para exclusivamente tratar da Casa Civil para o governador Mauro Mendes. Mas antes da gente entrar nesse assunto, uma coisa que a Procon, que sempre fala, e todo mundo presta atenção e gosta de saber de novidades, é com relação a combustíveis. A gente estava falando aqui agora, e tem uma lei nova que está em vigor no Estado, que é com relação à maternidade, gostaria que você falasse, mas essa questão dos combustíveis, não é só os combustíveis que trabalham dessa maneira. Quem tem um mercadinho, o comércio em si, quando sobe na fábrica, uma das maneiras de ganhar alguma coisa é justamente essa, você subir o preço, só que você sobe antes de efetivamente chegar na sua contabilidade isso. Você soube que o preço aumentou, você comprou num preço mais baixo e vê ali uma oportunidade de ganhar dinheiro. Não é só combustíveis que faz isso, mas é muito falado a questão dos combustíveis. É uma coisa que a batalha é perdida, isso? Porque não acaba. Nunca. Realmente, e assim, o combustível ele acaba ficando mais visível aos olhos de todos, em especial porque, primeiro que nós temos várias políticas aí sendo adotadas, ora a mudança da política de preços, que nós tivemos aí no Brasil com relação ao preço do combustível, e na sequência a gente teve aí essas medidas provisórias, ora retirando impostos federais, ora voltando esses impostos aí. Então vejam que agora, dia 1º de julho, nós tivemos aí o retorno de todos os impostos federais, a gasolina e ao etanol. Então isso teve uma majoração, mas já tem um projeto aí do governo federal no sentido de ter uma redução por parte da Petrobras, então essa semana é uma semana de ajustes aí. O que fica sempre nas denúncias que chegam ao Procon, pelo menos, é exatamente a falta de justa causa para o aumento, ou seja, essa situação de você ver anunciou lá em Brasília que caiu os impostos, você não espera comprar já com o novo preço, você automaticamente já passa para o consumidor isso. Então isso que é ilegal, isso que não tem a justa causa que o Código de Defesa do Consumidor estabelece e que acaba gerando toda essa confusão. Com relação à maternidade, temos uma lei estadual que já está em vigor? Já está em vigor desde o dia 23 de junho agora. Nós temos uma lei estadual nova, que vem dizendo aí a todas as maternidades particulares que é proibido a cobrança de qualquer taxa referente aí à pessoa que vai ser acompanhante, Ela reforça que acompanhante pode ser tanto o pai quanto alguém de livre escolha da mulher parturiente, e coloca essa situação de que aquela cobrança, muitas vezes para esterilização, para roupa que esse acompanhante usa, não pode gerar uma taxa, um valor a ser cobrado. Então, todo mundo que a partir já do dia 23, Isso. Em vigor, que
tiver essa cobrança efetivada, deve procurar o PROCON. Denunciar, né, numa situação que a gente sabe que é delicada, porque é o momento ali emotivo da família, às vezes você não quer criar uma confusão. Se tiver que pagar, pegue o recibo, né, colocando aí essa situação de que é para o acompanhante do parto, né, porque toda cobrança que é feita de forma indevida, você tem direito à restituição em dobro do valor pago. Então, tendo o recibo, é possível aí junto ao PROCON receber de volta esses valores e até em dobro. A parada de sucesso lá do PROCON continua mesmo, né? Continua sem energias. Na verdade, tivemos uma mudança, viu? Olha só. Tivemos uma mudança. Hoje, no primeiro ranking aí, são os bancos e assuntos financeiros liderando o ranking. Né? Nós temos uma situação grave no estado de Mato Grosso. Mato Grosso é o 5º estado da federação com mais endividados. Tá? E nós temos aí um comprometimento da renda, né, de quase 56% da população, e o cartão de crédito aí é o tema mais reclamado hoje, entendeu? Exatamente pela dificuldade de negociação desses valores. Então a gente está tendo aí assuntos financeiros em primeiro lugar do ranking, né? E aí depois sim, aí nós temos energia elétrica e água, mas o primeiro são assuntos financeiros. E aí é importante, né, lembrar quem está nos ouvindo que o PROCON é um órgão sim que auxilia nessa negociação de débito, né? Então você que está endividado, que tem essa dificuldade de conversar com a instituição financeira para poder chegar num acordo mais justo, o PROCON é um órgão que você pode procurar para poder fazer essa negociação. Uma coisa que as pessoas quase não sabem, quer dizer, era uma divulgação que vem paulatinamente acontecendo, com relação a uma lista negra, principalmente as agências, os bancos e órgãos de crédito colocam as pessoas que são aqueles justamente que fazem esse tipo de negociação. Você toma um empréstimo, assina um contrato e depois você entra na justiça ou reclama em algum lugar para diminuir aquela carga de juros que era abusiva, mas que você assinou o contrato. Isso vai ser diminuído, mas perca as esperanças antes da segunda vinda de Jesus de ter um outro crédito aprovado nessas instituições. Isso é legal? Não, é ilegal, né? O Código de Defesa do Consumidor é claríssimo aí, que não pode, né? Na medida que a instituição financeira ela te faz uma oferta de quitação desse débito, o fato de você ter quitado, né, não pode gerar aí uma restrição interna, né? Então, tanto que quando você tiver um crédito negado, é um direito seu como consumidor saber o motivo dessa negativa de crédito, né, no segundo momento. E aí, tendo essa negativa, você tem o direito de saber o motivo e ela não pode justificar isso. Porque ele entrou com uma ação contra mim, ou no judiciário, ou no PROCON, ou qualquer outra situação. É evidente que por ser ilegal, nunca você vai ter isso como justificativa. Esse mês estamos atendendo só números pares, por exemplo. Não, mas na prática, assim, Paulo, eu estou falando de casos concretos que a gente já presenciou, quando não há essa justificativa, quando o consumidor acaba fazendo a reclamação via PROCON, a empresa ela acaba, né, a instituição financeira acaba dizendo, não tem nenhuma restrição, está aberto o crédito, e aí o consumidor acaba conseguindo fazer. Entendeu? Porque até num primeiro momento a gente teve até algumas respostas, né, bastante assim evasivas, no sentido de dizer que eram critérios internos da empresa, entendeu? Só que isso não é uma justificativa. Então a empresa acaba sendo obrigada a fazer a concessão do crédito. Ou seja, quem teve o crédito negado e achar que é por conta disso, deve procurar o PROCON. Deve procurar. Olha, eu trabalhei algum tempo com defesa do consumidor, então eu acho o assunto apaixonante, mas lógico que entre esses assuntos, e todos esses assuntos, hoje o assunto mais importante é falarmos com a outra Gisela Simone, que é a deputada federal a partir de quando? Na próxima semana. Na próxima semana, quarta-feira por aí? Exatamente. Na verdade, nós estamos aí numa semana bem crucial em Brasília, né? Tá todo mundo aí acompanhando a questão da reforma tributária, o Lira tentando fechar até sexta-feira, muitos como o nosso governador aí tentando adiar isso, porque acredita que pela importância da matéria, tratar no afogadilho assim pode prejudicar muitos estados, como é o caso de Mato Grosso, né? Então, tá toda essa guerra lá. E nesse sentido, o Fábio Garcia, ele termina essa semana em Brasília nessas discussões,
decisões, né? E acredito que na próxima semana ele já deve estar assumindo aí a Casa Civil e aí automaticamente a gente assume a nossa vaga lá na Câmara Federal. Você teve uma reunião ontem com o governador, onde expôs a sua vontade de ir para a Câmara Federal. Sim, tivemos aí uma conversa, né? Não foi uma reunião assim, que as coisas foram meio rápidas, né? As decisões tomadas, mas uma fala assim junto com o governador, o próprio Fábio Garcia, né? No sentido de fazer esse ajuste aí de como que ficariam essas mudanças aí no staff, né? Do governo. Vinícius. Muito bem, bom dia, Gisela. Bom dia. Seja muito bem-vinda. É um prazer grande poder te receber aqui. E obrigado pela aceitação, que você hoje está bem disputada mesmo, né? Mais que você já é, né? Eu que agradeço. E assim, parabéns, né? Parabéns, porque assim, em você as mulheres estão representadas, né? Eu fiz questão de destacar que já era pela primeira vez, já tínhamos 3 mulheres ao mesmo tempo como deputadas federais, né? E agora teremos 4. Exatamente, né? Metade da bancada. Metade da bancada. Se a Rosaneide tivesse ganho, teríamos 5. Exatamente. Né? Mas de qualquer modo ela foi a mais votada, né? Então essa combinação de resultados nunca aconteceu antes. Então é importante destacar, né? E isso, a questão dos negros também, que você muito bem representa, né? Também, Gisele, é importante. E dos servidores públicos também, minha amiga, exatamente. né? Por isso eu falei aqui no início, né, do dado histórico, né? Acredito que tem algumas simbologias muito importantes aí para nós que lutamos aí na questão da representatividade, ser uma mulher, ser negra, né? De ter uma base popular. Então, assim, diferente às vezes de alguns mandatários que muitas vezes falam assim, né? Quem são os seus eleitores, né? Gisela sabe exatamente quem são os seus eleitores, entendeu? E quando a gente olha o município, parece que a gente sabe até o DNA, o CPF de quem votou, né? Mas exatamente por ter muito esse contato com as pessoas, né? Então a gente sabe exatamente o tamanho da responsabilidade que é assumir como deputada federal. E esses dias alguém até falou, mas raça não é critério para votar, gênero. Eu falei, cara, os grupos têm direito de se autorrepresentar, né? Os negros querem ver o negro lá. Os índios querem ver os índios, né? As mulheres querem ver mulheres. Exato. Né? Isso eu coloquei aqui. Nós já estamos com a Coronel Fernando e o Coronel Assis, que são servidores públicos, né? Ambos aposentados agora, né? Reformados, porque entraram para a política e saíram da PM, mas são servidores, né? O Zé Medeiros, que é aposentado pela Polícia, né? Rodoviária Federal, ele foi chips, né? Foi patrulheiro aí de rodovia, né? Federal há um bom tempo, e você agora, metade da bancada, né? De servidores públicos, então é importante Sim. destacar, né? E é isso que eu quero te perguntar, nesses 4 meses, o que você pretende apresentar focado nessas questões, né? Dos servidores, desses 3 grupos que você muito bem representa, né? Mulheres, servidores públicos e os negros. Então, dentro da questão dos serviços públicos, na verdade, assim, eu trago muito na área do consumidor, né? Não exatamente para a carreira do servidor público, mas muito nessa questão que envolve os consumidores do Brasil, né? Todo o tempo que eu tive aí à frente do PROCON, tem alguns gargalos que a gente precisa resolver. Eu vou te dar um exemplo, né? Mato Grosso, hoje nós estamos aí em aberto a CPI da telefonia, só que é um tema que a gente sabe que depende muito do governo federal para resolver. E algo que hoje nós não temos no Brasil, parece que é óbvio, mas não tem, mas nós não temos, por exemplo, uma lei que declara que o serviço móvel de internet ele é essencial. Isso mudaria toda a questão da universalização do serviço. Nós sabemos que você sai daqui de Cuiabá para ir para Poconé, ali na estrada já não tem mais sinal no seu celular. Exatamente por quê? Porque você não tem essencialidade, você não tem a obrigação da universalização, então automaticamente a empresa ela instala onde economicamente dá lucro, ela não tem obrigação de colocar a internet em todos os lugares. Então esse é um ponto que o lobby das empresas telefônicas hoje impedem com que, né, elas não querem colocar em Mato Grosso, que tem pouca gente, elas querem colocar em São Paulo, elas querem colocar, né, em grandes centros urbanos. Então essa é uma situação que eu acredito que pela essencialidade ela precisa ser colocada em pauta, e é algo que não se coloca, e eu acredito que não se coloca exatamente porque você tem muito fraca uma representação de consumidores hoje dentro do Congresso Nacional. Tem uma CPI, perdão, Vinícius, o Diego que está liderando aqui, e evidente, como você falou, é uma matéria de responsabilidade federal. Né? O máximo que vai se conseguir são coisas como chegou-se a um estudo que se fala na quantidade de antenas para cada município, para um número de habitantes. E você, saindo aqui de Cuiabá e Várzea Grande, você tem um número muito aquém. Mas não esclarece, a CPI não esclarece isso, que não tem obrigação. Né? Você tem um estudo dizendo da necessidade técnica.
né? Mas contratualmente as empresas não têm essa obrigação de fazer, e essa CPI no máximo vai divulgar um estudo, né? A não ser que tenhamos o que você está querendo fazer agora, que é colocar como serviço essencial. Vai ser a sua primeira luta lá, então? É uma das pautas, né, que pretendo levar, né? Tem algumas questões talvez audaciosas, mas que se a gente não tenta, a gente não sabe se vai conseguir. Então a gente precisa ter vozes, né, lutando por isso. Como mulher, a gente sabe que a mulher ela tem o terceiro turno, né, comprovadamente aí no sentido e o não reconhecimento oficial disso, né, do terceiro turno nosso, né, quer dizer que além do cuidar da casa, né, o cuidar da família, você tem todas as atividades domésticas. Acredito que isso existem possibilidades técnicas de ser reconhecido legalmente, né? Então a gente vai tentar sim apontar essa bandeira dentro do Congresso Nacional, né? Enfim, há dentro do próprio direito do consumidor outros pontos importantes que precisam passar pela legislatura federal, né? Até hoje nós temos questões, por exemplo, de estacionamento. Vamos colocar coisas simples, mas que fazem parte do nosso dia a dia e pesam no bolso, né? A questão do estacionamento mesmo, se você ficar 30 minutos ou 10 no estacionamento, você paga 1 hora cheia. Isso falta lei federal para regulamentar, né? Então são coisas que aparentemente são muito simples, mas que precisam de regulamentação federal para se tornar lei no nosso país e diminuir o custo do consumidor brasileiro. Então são pontos como esses que a gente vai estar brigando aí em Brasília. Nós temos hoje, não sei se todos estão por dentro, mas nós temos uma relatoria da Lei de Planos de Saúde que está passando aí pelo Congresso Nacional. O Duarte Júnior, que é do Maranhão, é o relator, é um ex-dirigente do PROCON lá do Maranhão, né, que eu conheço muito bem. A gente tem conversado sobre isso nos bastidores e agora, assumindo como deputada federal, acredito que vou poder colaborar nessa defesa, né? Nós temos vários pontos da Lei de Planos de Saúde, que é, por exemplo, que os planos coletivos passem a ser regulados pela ANS. Não sei se todos sabem aqui, porque todo ano divulga-se um valor de aumento de plano de saúde. Esse valor na casa de 8%, de 10%, no máximo 16%, que a gente já chegou no Brasil, mas planos de saúde coletivos, que é esse que você tem vinculado a uma associação, a uma entidade, né? Então você não tem limite para esse aumento, você não tem, a negociação, e nós sabemos que essa negociação na prática não existe. Então nós precisamos sim ter uma regulação dos planos coletivos de saúde pelo órgão regulador, coisa que nós não temos hoje no Brasil e faz com que planos de saúde aumentem 30%, 40%, 100% hoje, o que é inadmissível, né? E algo que nós sabemos é que quando alguém fica doente, você não escolhe a doença que você tem, nem o tipo de tratamento que você quer ser curado, né? E essas limitações do rol hoje de procedimentos, ela é uma situação que ela é muito grave, porque muitas vezes a pessoa ela só consegue judicializando, ela só consegue ter o tratamento adequado para a sua doença se ela judicializar. Então isso precisa acabar no Brasil. Nós precisamos de fato ter uma lei de planos de saúde que atenda ao consumidor que paga caro mensalmente por um plano de saúde, né? Então nós precisamos sim ter pessoas que defendam todos nós consumidores com essas bandeiras que são essenciais para o nosso dia a dia. Lógico que nós estamos falando de algo colegiado, né? Não depende só da vontade de um. Já tem o telefone do Russomano, não? Não. Na verdade, o Russomano, e aí é interessante você falar do Russomano, porque enquanto PROCON nós temos alguns conflitos gravíssimos com o Russomano, né? Eu cheguei, infelizmente, numa audiência pública a dizer que ele fazia um desserviço para a nação. Porque é isso, você chegar num supermercado, você abrir um pacote de papel higiênico e falar que você pode levar um rolo, isso não é verdadeiro. Então você induz em erro a pessoa a direitos que ela não tem. Porque hoje é muito claro que um produto, ele está exatamente limitado à embalagem que ele tem. Quando nós falamos que o consumidor tem direito a uma informação clara, precisa e ostensiva, você tem uma embalagem que nela, por fora, tem o tipo de material que está nesse papel higiênico, se ele é de algodão, se ele tem qualquer outra composição que pode causar alergia, etc, etc. E você tira isso dali, você está fracionando algo que não foi feito para ser fracionado, né? Então, vejam que há situações aí que
que o russomano criou para poder ter os likes da vida dele, fazer uma audiência, campanha sensacionalista ali, mas que não tem direito. Então isso é muito grave, né? Então eu, pelo menos, em toda a minha vida de PROCON, de defesa do consumidor, sempre tive muita cautela nas orientações para o consumidor, porque é isso, o que a gente precisa é auxiliar, ajudar para resolver e não para confundir. Então, quer dizer, eu não sabia dessa, que o russomano é mais russo do que mano. É por aí. Eu não sabia, não. Infelizmente, ele tem uma conduta que é muito sensacionalista, né? E aí acreditam, e aí eu até falo, né? Nas rodas de conversa, quando muitas vezes fala assim, mas Gisela, em algum ponto você é meio dura, tal, com alguns serviços, etc e tal. Eu falei, pois é, dura, parece que a gente mas pega um russomano que chega na sua empresa com uma câmera ligada, né, querendo forçar o fornecedor a fazer acordo, tendo ou não tendo direito. Isso para mim é abusivo, isso para mim é algo que não pode acontecer, entendeu? Então é bastante diferente a questão de você tecnicamente exigir os direitos do consumidor e aquilo que você quer na força para ganhar Ibope. Né? Isso é só com o russomano, né? Aqui localmente não tem, com defesa do consumidor, nada assim específico. Até porque teve um de defesa do consumidor, né, que inclusive acabou por substituí-la depois de 9 anos lá no PROCON, que foi o Onofre Júnior. Exatamente, né? Mas é isso, a gente vai verificando na prática qual que é a receptividade do público de maneira geral com relação a essas práticas. Né? Sim, Vinícius. Então, eu só queria retomar, porque vocês dois gostam de consumidor, mas existe vida fora disso, né? Fora. Então, eu quero retomar a questão das mulheres e dos negros. Se você tem alguma... É um período curto, né, de 4 meses, mas se você pensa em marcar posição, né? E como é que você avalia a lei das cotas, né? Hoje tem a cota de candidaturas, né, de 30% no mínimo, né? Mas há quem defenda, eu sou um deles, que defende a cota de vagas, né? 30% pelo menos de cadeiras reservadas, né? Sim. Como é que você vê isso? Na verdade, primeiro que eu acredito que não vi ainda e quero tentar fazer isso, que é poder reunir essas nossas mulheres mato-grossenses, né, que estão lá para que a gente possa fazer algo em conjunto, né, independente das ideologias que cada uma tem e defende. Eu acredito que por ser esse momento histórico, será muito importante que a gente sente juntas e possamos ter algo em comum para as mulheres brasileiras que a gente possa propor como Mato Grosso. Né? Então, para o Brasil. Então, isso é algo que eu penso em fazer, quero ter a oportunidade de fazer. Quero aqui, inclusive, publicamente agradecer a Amália, né, que ontem nas suas redes sociais já me deu boas-vindas, mesmo antes da hora, né? Mas são formas importantes de adesão, que eu vejo que nesse momento é importante, né? E é como eu falei, né? Existem algumas bandeiras que a gente quer poder ver o que é possível, né, sem ferir o que cada uma pensa, mas é em comum. E com relação às cotas, eu sou totalmente a favor, né? Eu acredito que é pelas cotas que a gente consegue, né, ter esse resgate histórico de muitos danos que, seja como mulher, seja como negros, a gente tem na história. E isso precisa ser recompensado e as cotas eu acredito que é uma forma de fazer isso. Ótimo. E nós temos também aqui uma ex-candidata a prefeita de Cuiabá. Tá no estúdio também aqui, né? Esses 52 mil votos, né, que você fez ali no primeiro turno, né? Como é que você está vendo essa disputa dentro do teu partido, né, do União Brasil, essa disputa entre o Zé Eduardo Botelho, né, presidente da Assembleia, e o Fábio Garcia, né? Claro que, assim, sabemos, né, da tua relação mais forte com o Fábio, agora fica mais evidenciada ainda, claro, você está assumindo pela ausência dele, né? Uhum. Mas como é que você está vendo essa disputa? Como é que vai se configurar essa disputa para o ano que vem? Toda disputa do campo político ela é importante, né? Porque é exatamente nesse momento que a gente até avalia o comportamento dos candidatos, avalia um pouco o real interesse de querer ocupar a vaga. Então eu vejo com extrema positividade isso, né? E aí vai se vendo as características de cada gestor, né? A gente tem ali alguns já testados no legislativo, como empresários, né? Enfim, em cargos do executivo, também como empresários, e aí a gente é possível avaliar essa questão de gestão, né? A gente tem um apoio ao Fábio, né? No primeiro momento, não, apoio o Fábio porque se o Fábio for prefeito, você vira deputada. Tem esse peso, claro, mas avalio pela capacidade de gestão mesmo, né? Por essa situação do Fábio já ter sido, inclusive, aí secretário municipal, né? Ele tem esse perfil de gestor, então eu acredito
que é um bom nome para Cuiabá. Mas é isso, né? Não tem nada decidido dentro do União Brasil e essa escolha acredito que vai acontecer naturalmente aí no início do próximo ano. Já conversou com o Gilberto Figueiredo? Porque ele pensa diferente, ele acha que é o Botelho que tem que estar lá. Na prefeitura, que a vaga é dele. Já que a gente está falando em interesse. Alguma chance de uma candidatura sua, então, da prefeitura ano que vem? Ou não? Zero, né? Você ser candidata novamente a prefeita ano que vem? Não. A princípio, nós estamos aí nesse projeto, né, de poder apoiar o próprio Fábio Garcia mesmo. Né, confirmando a candidatura dele, é a ele que nós estaremos apoiando. E como é que você vê a unidade das oposições ao Emanuel? Oposições mais à direita do Emanuel, né? Que tem o Lúdio que vem pela esquerda ali, né? O PSOL, né? Enfim. Mas como é que você vê? Porque tem o Abílio, né? Diego Guimarães, tem alguns outros pré-candidatos aí. E se houver um racha, pode favorecer o grupo do Emanuel, né? Como é que você está vendo essa possível unidade? Então, né, a questão da política ela muda muito, né? As configurações. Então, eu acredito que a gente pode ter surpresas aí no caminho, né? No sentido de que isso pode se afunilar, né, para o fim. Eu acredito que é importante isso. De ambos os lados, eu acredito que qualquer divisão prejudica todo mundo. Então, a ideia é conseguir, daqui até o ano que vem, construir um único projeto para Cuiabá. Eu estou dizendo com relação a esses grupos que estão se formando aí. Com relação ao governo federal, como vota Gisela? Entra na turma do sou contra, sou a favor ou algo mais independente, mais acordo com... Eu tenho muita tranquilidade aí de uma independência, né? Porque diferente de alguns que vestiram exatamente uma bandeira de A ou de B, eu não fiz isso. Né? Então eu tenho muita tranquilidade. A coerência ela tem um peso e tem as consequências, né? Então por ser mulher, por ser de um partido que teve uma candidata a presidente mulher, eu apoiei a Soraya, né, no primeiro turno. No segundo turno eu não me manifestei, né? Até porque essa polarização ela é muito ruim para o Brasil e sempre quando eu vejo um projeto eu tento pensar exatamente no retorno para o povo, né? O que isso é bom e é salutar para a população que é diretamente atingida por isso, e não exatamente se ele vem de alguém de situação ou de oposição. Hoje, olhando para trás, assim, o que você diria para as pessoas que ficaram indecisas em votar em você para a prefeitura e acabaram votando no Emanuel? O cenário está posto, né? O cenário está posto. Eu me recordo muito bem algo que é muito forte aí na minha candidatura da prefeitura municipal, que o ponto nevrálgico era o combate implacável à corrupção. Até usava essa expressão, né? É o combate implacável à corrupção, porque quando nós começamos a estudar Cuiabá, os números de Cuiabá já se via, né, lá antes da eleição do segundo turno desse mandato, o quanto os cofres da prefeitura já estavam comprometidos. Então isso é uma situação muito grave. Nós estamos vendo aí o caos que Cuiabá está, né? Não só na saúde que precisou ter essa intervenção, mas em outras áreas também, né? E daí é mais um ponto que eu vejo o quanto é importante que o novo gestor, independente de quem seja, né, tenha um apoio forte do governo do estado, porque Cuiabá, sucateada da forma que está, com os problemas financeiros que está, é de extrema relevância que para sair de tudo isso a gente tenha um apoio do governo do estado. Você bairrista agora, você vive aqui em Cuiabá e Várzea Grande, aqui na região metropolitana, né? Não tem exatamente um ponto, tá? Aqui já é Cuiabana, Várzea Grandense misturado, mas você veio de Várzea Grande para cá, né? Sim. Muito tempo fez o que eu faço todos os dias, saio de Várzea Grande e venho trabalhar em Cuiabá. Vai ter jeito de ajudar o Várzea Grandense lá, nesse pouco tempo, né? Quem sabe um copo d'água, alguma coisa, para gente lá de Várzea Grande, não? Pois é, nós temos aí essa paixão, né, pelas duas cidades, Cuiabá e Várzea Grande, e é a minha maior base eleitoral, né, onde a gente tem que dar essa retribuição de alguma forma, né? Até pouco tempo eu tive, inclusive, com o Calil, né? Nós tivemos uma reunião conversando um pouco sobre Várzea Grande, às vésperas ali do dia 15 de maio, do aniversário de Várzea Grande. Ele me falava das principais preocupações dele com relação a toda a questão até de trânsito de Várzea Grande, aquela região do Maria Andreasa, o Chapéu do Sol, que está crescendo tanto ali, aquela ponte que eles querem tanto que saia, né? Então, talvez agora, como deputada, a gente vai dar uns empurrões aí para isso
poder acontecer, né, favorecer a cidade, favorecer a população de Várzea Grande. A gente tem a Unemate lá em Várzea Grande, que é né, falando como servidora pública, como egressa da Unemate, que é um sonho aí também ter essa universidade na cidade de Várzea Grande, que está parada a obra lá. Então, a gente quer cutucar também, né? Então, na medida do possível, aquilo que estiver ao nosso alcance, no sentido de levantar bandeiras que às vezes não estão tão sendo lembradas, estão um pouco esquecidas, é nosso papel fazer. Você já me disse que você tem hoje bastante compromisso, a gente sabe disso. Acho que talvez o primeiro tenha sido a gente aqui. Quero te agradecer e encerrar a nossa entrevista dizendo que a gente espera um bom trabalho seu lá. Eu acredito que o primeiro damo já está lhe cobrando, né? Ela está bem acompanhada hoje, veio com o Joaquim hoje, veio com o marido aqui, do seu próximo compromisso. Muito obrigado, Gisela. Bom trabalho lá no Congresso. Agradeço, né? E quero voltar aqui como deputada, né? Tá como deputada, né? para que a gente possa realmente aí trazer um pouco daquilo que a gente verá que será possível fazer lá em Brasília nesses 120 dias que a gente tem data para entrar e data para